Oi, meu nome é Marli, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Uninter e hoje eu vou apresentar mais um trabalho, um portfólio, módulo B, fase 2. Nesse trabalho será apresentada a chegada da imigração holandesa em nossa região. Por volta de 1960, um grupo de imigrantes chegaram da Holanda num vilarejo bem pobre, com mais ou menos 700 habitantes. O lugar era cercado por campos e pastagens. Esse lugar foi escolhido para fixar a terceira colônia holandesa. Logo de início viram que o lugar era propício, que possuía clima mesotérmico, úmido, verões bem quentes e as estações quase todas eram chuvosas. Então viram que o lugar era propício para a criação de animais, para as plantações. Com muitas dificuldades e após algumas trocas de áreas menores, eles conseguiram comprar uma área maior. Já de início, os imigrantes encontraram muitas dificuldades, como falta de água nas chácaras, falta de telefone, falta de energia elétrica e estradas bem precárias. E pouco tempo depois de sua chegada, eles criaram uma cooperativa que transformou o nosso município num polo de alta tecnologia em pecuária e agricultura, pela qual o nosso município se destaca até hoje. Em 1963, mediante um empréstimo da Holanda, eles conseguiram comprar mais uma parte de uma fazenda. E após a compra, iniciou o cultivo das primeiras lavouras. E por não haver tecnologia, as primeiras lavouras só deu prejuízo. E alguns tiveram que voltar embora e outros migraram para a produção do leite, porque não existia outra atividade. A partir daí, começou o leite a ser entregue em tambor. Durante o primeiro ano, o leite era transformado em queijo e manteiga, mas na cidade não havia um mercado consumidor suficiente, então o leite começou a ser entregue, a ser levado em caminhões tanque para a cidade de Carambeí. No começo foi difícil de convencer a central a vir buscar o leite em Arapoti devido à distância. Quando a produção de leite atingiu 1.000 litros por dia, foi criada uma cooperativa para recebimento do leite e a partir daí o lucro só aumentava. Por volta de 1965, começou a organização da exposição do gado leiteiro, que se mantém até hoje. Em 1968, constituiu-se a Ceral e eles conseguiram a eletrificação rural, que juntos solucionou o problema das águas com poços artesianos movidos a bomba elétricas e foi possível levar água em abundância para as chácaras. Com todas essas melhorias, e graças aos empréstimos concedidos pelo governo, muitos se beneficiaram e muitos alcançaram um nível de prosperidade que parecia impossível. Em 1974, com a troca da presidência da cooperativa, ela começou a crescer em todos os sentidos e abriu outras unidades em outras cidades também. Em 1975, surgiu a ideia de criar formalmente uma associação para os funcionários, a ASFUCA, que passou a receber fundos para se manter e aos poucos foi se transformando num lugar de lazer para receber os funcionários, para fazer festas do Dia do Trabalhador, festa de fim de ano. Em 1982 a 1986, eles tiveram a ideia de investir em um grande plantio de ervilha, que foi fantástico. E a partir daí tiveram a ideia também de produzir as sementes, que foi a pior coisa que fizeram. As sementes começou a sobrar muito e acabou virando ração. Em
1991, a cooperativa criada pelos holandeses resolveu então criar uma fundação com convênios médicos, plano de saúde, para cuidar da saúde dos funcionários e bem-estar dos familiares deles também. Nesse mesmo ano, a igreja que serviu de escola e reuniões foi substituída pela Igreja Nova Reformada. De grande importância foi a fé cristã, que os ajudou a vencer as grandes dificuldades. Contendo os ânimos e conversando com as pessoas para mostrar que as coisas deveriam ser feitas de formas conjuntas e não de formas individuais. É fundamental registrar que sem a igreja não se teria criado essa cooperativa. Em 2000, a cooperativa festejou em grande estilo seus 40 anos de existência, com a realização de uma grande festa em homenagem ao pioneirismo de homens e mulheres que vieram da Holanda para começar a vida e plantar num lugar onde não havia nada. Desde 2010 até os dias de hoje, eles comemoram ter passado por tantos altos e baixos e crises financeiras. E se orgulham de ter alcançado e conquistado, ampliado tudo ao longo de todos esses anos. Orgulho de ter alcançado outros estados com suas estruturas até os dias de hoje. Esse jogo foi confeccionado referente ao trabalho, povoamento e gamificação. Para jogar esse jogo, você vai precisar do tabuleiro, do dado, dois cones e as cartinhas com as perguntas sobre o jogo. Para jogar esse jogo, é para dois participantes. Você inicia com um par ou ímpar com outro jogador e quem vencer tira uma cartinha e daí lê a pergunta. Lendo a pergunta, se ele acertar, ele joga o dado. Jogando o dado, tirou o número 5, eu vou ser o cone azul, eu vou andar 5 casas. Começo aqui em partida, 1, 2, 3, 4, 5. Daí passa a vez para o outro jogador. Ele vai ler a cartinha, a outra, né? Vai ler a cartinha. Se ele acertar a pergunta, ele vai jogar o dado e vai andar o número de casas que tiver no dado. E se ele errar a pergunta, passa a vez para o outro participante. E assim vai sucessivamente. Se chegar no perca a vez, ele perde e passa para o outro. Ou se chegar em volte a casa, ele vai voltar o número de casa referente ali. E se ele só for acertando, vai até o final, percorrendo a trilha até na chegada. Por exemplo, se vai chegando lá até chegar na chegada. O jogador que chegar primeiro lá é o vencedor da trilha de povoamento e gamificação.